E aí, pessoal, bom ou não? Ei, Joyce! Tudo bem com você? Bom, ao que tudo indica, não, né? Afinal, você, depois de um longo período de irrelevância política, apareceu toda machucada não se lembrando do que aconteceu. Mas nós temos que ser desses que olham sempre o copo meio cheio. Afinal, você voltou a ser destaque na velha mídia e esse destaque trouxe grande interesse das pessoas em descobrir de fato o que foi que te aconteceu, mulher. Tem uma legião de peritos em CSI investigando o seu caso Brasil afora. E como estamos todos chocados e compadecidos pelo que te ocorreu, porque é muito triste uma mulher ser supostamente agredida assim, eu quero te tranquilizar. Cedo ou tarde, a verdade vai aparecer. Não tenha dúvida. E como nós não somos amigas, porque diferente do que diz as más línguas, quem ama não bloqueia no Twitter. E foi o que você fez comigo. A única forma que eu tenho de te perguntar pra entender o que pra mim tá muito confuso é gravando esse vídeo. E antes que role esteja processada, eu quero deixar claro que eu não estou acusando vossa magnitude e excelência de absolutamente nada. E você, como figura pública que é, após toda essa história ou parte da história exposta na mídia, sei lá, me dá todo o direito legal de vir aqui usar as suas palavras para questionar, de novo, na minha opinião, as suas contradições, que são algumas. E é isso que nós vamos fazer no vídeo, porque você não pode me julgar, fia, tá tudo muito estranho. Eu jurava que essa história não ia rolar por muito tempo, que a verdade, seja lá qual for ela, viria à tona rapidamente. Mas ontem, meu amigo, que nossa senhora, é um mega fofoqueiro de celebridades e subcelebridades, me mandou uma mensagem perguntando o que raios tinha acontecido com você. E foi aí que eu percebi que ou o interesse na sua pessoa havia caído, ou realmente esse negócio tá confuso no nível muito alto. Mas eu continuo sendo uma pessoa muito interessada em tudo que você fala. E diferente dos outros, eu não sou perita em CSI. Eu sou formada em investigação Discovery. Então eu assisti a sua entrevista e li os seus depoimentos, sei lá, umas 8 vezes, só pra ter certeza que eu não tava ficando louca e que, de fato, uma hora você fala uma coisa e 10 minutos depois, sim, 10 minutos depois, você fala outra. Então não fica chateada, viu, Joyce Hasselman? Minha única intenção aqui é ajudar. Gosta de novela mexicana? Porque assim, essa trama tá pau a pau com a usurpadora. Galera, 2 recados aqui rápidos e urgentes. Aqui, vocês estão sabendo que domingo, seja lá o que te chamaram pra fazer, você não pode, porque domingo nós vai pra rua, né? Dia 5 de agosto tá marcada a votação que irá determinar se o voto será auditável e democrático, ou se teremos que confiar no TSE. Faça sua parte dia 1º. Por mais que o cansaço bata, nós temos que sentir e constatar que aquela parte do hino é real. Verás que um filho teu não foge à luta. Então bora dar um descanso pro sofá e botar o pé na rua, meu filho. Assim, tá combinado, né? A segunda coisa é que a minha indicação de hoje, que filho, não poderia ser mais apropriada, é o livro Mente Criminosa. Então, a gente sempre associa os criminosos, mentirosos e falsários a alguma doença mental ou algum tipo de erro de julgamento sobre o que é certo ou errado, ou talvez por impulsos incontroláveis, ou quem sabe até influência externa daquele amigo que sua mãe avisou que não era boa companhia pra você. Mas olha, esse livro te propõe a explicar que de fato existem pessoas que têm uma personalidade assim, porque sim. Com 50% de desconto pra quem se interessar, o link vai estar fixado aqui nos comentários. Mas não é só ele, viu, galera? Todos os livros que eu já recomendei aqui no canal também estarão em promoção durante toda a semana. Super oportunidade aí pra você comprar o presente do papai, né? Fica a dica. Bom, então vamos começar pelo início, porque do início até o fim, e fica aí até o final, porque é digno de novela. Você deu umas derrapadas nas suas declarações. Então eu quero pegar as suas, Joyce, suas próprias falas iniciais, narrando o que aconteceu, porque após isso nós vamos descobrir que não foi bem isso que você disse que tinha dito. Tá confuso, né? E eu também achei. Então vamos lá. Como que nós tomamos conhecimento do caso? No dia 22 de julho, o SBT dá a seguinte matéria: Joyce Hasselman tem 5 fraturas no rosto e não se lembra do que houve. Beleza, então vamos entender mais sobre as primeiras informações que o depoimento que ela deu ao SBT nos trouxe. Como que as coisas aconteceram? No domingo, entre 7 e 8 da manhã, eu acordo entre o meu quarto e o banheiro, tem um corredor onde fica o closet, uma poça de sangue. Tava muito frio, tava muito gelada e tinha perdido muito sangue.
depois do susto, a primeira reação que eu tive, eu falei, bom, desmaiei, né? Tive um mal súbito, sei lá, um princípio de infarto, nossa vida é tão pesada. Desmaiei, bati o nariz sangra com facilidade, é muito sangue, mas deve ser isso. Me arrastei até o meu banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, tinha pingos de sangue, muitos assim, no tapete. O tapete do chão estava empapado de sangue. E o que me chamou a atenção foi o espelho. No espelho tinha gotas de sangue, como se fosse jato de sangue. Tá, vamos ao que interessa nessa parte. Ela alega em vídeo, gente, que ela se arrastou até o banheiro. Ela própria se arrastou, levantou, olhou no espelho, o que contradiz diretamente com a sua segunda entrevista, que acabou sendo a versão que ela mantém até hoje. Mas gravem isso, ela disse que se arrastou até o banheiro. Só grava essa informação. Imediatamente após a Joyce dizer que pediu socorro, a jornalista interrompe e pergunta: a senhora estava sozinha em casa? Assim, gente, se você tá sozinha em casa, não quarto, e alguém te pergunta isso, você responde: sim, eu estava sozinha. Ou não, meu marido estava em casa, minha mãe estava em casa. Você não responde isso aqui e exatamente isso aqui. Já era tarde, né? Eu sempre estou com os meus auxiliares aqui, meus seguranças, depô lá embaixo. Mas primeiramente eu liguei para uma amiga pedindo o telefone de um dentista, porque o que passou pela minha cabeça? Eu tô com um dente quebrado, 2 na verdade, mas um horroroso, né? Tá moído aqui. Então eu falei, bom, eu preciso de um dentista e eu não tenho dentista em Brasília. Então, Joyce, a moça não te perguntou sobre Depol nem sobre seu dente quebrado. Ela te perguntou se você estava sozinha em casa e você respondeu isso. Assim, se você ver o vídeo hoje de novo, não fica estranho? Porque pareceu pra quem tá aqui de fora, tipo eu, que você não queria falar que seu marido tava lá com você. E você dá novamente essa impressão mais pra frente, mas a gente já chega lá. Quem quiser conferir se eu editei a resposta, coisa que eu não fiz, vai lá ver a entrevista do SBT, se você tiver saco. Mas eis um outro fato importante dito pela deputada. Ela disse, assim, sem ninguém perguntar, que primeiramente, ela usou a palavra primeiramente, ou seja, antes de tudo, ela ligou para uma amiga pedindo o telefone de um dentista. Gente, tudo bem, é a Joyce, uma pessoa, sei lá, diferente. Mas você acorda numa poça de sangue, tem que se arrastar para se locomover, constata que tá muito ferida e você não lembra de nada. E aí a primeira pessoa que você liga é para uma amiga para pedir o telefone de um dentista? O negócio é que essa versão também muda. E a gente vai ver isso mais adiante. Mas seguindo a entrevista, ela continua a falar que após ligar para a amiga, ela ligou para alguns médicos e ela cita o Dr. Calil, que disse a ela que ela deveria ir pro hospital. O que, se a gente for pensar agora, é estranho, né? Porque assim, o marido dela é médico, tava no quarto ao lado, mas ela preferiu ligar para outros médicos, inclusive o Dr. Calil, e ouvir dele que ela precisava procurar um hospital. Estranho, mas foi o que ela disse. Mas em seguida, enquanto ela tentava continuar a história, que começaram a limpar o sangue, e não dá pra saber quem, porque ela não especifica, a jornalista novamente interrompe e pergunta: a senhora estava com quem? Quando a senhora acordou, a senhora estava sozinha? E a Joyce responde novamente de forma muito estranha: eu tava dormindo sozinha no meu quarto, só eu no meu quarto. De vez em quando meu gatinho dorme comigo, nem ele estava comigo, né? Então, assim, eu não lembro de absolutamente nada, né? Imaginei que não lembro porque caí, bati a cabeça, né? Até então isso estava na minha cabeça. Vamos parar aqui nesse momento porque de novo a jornalista perguntou se ela estava sozinha. E de novo ela esqueceu de dizer que o marido estava lá, o marido médico, no quarto do lado, mesma casa. Ela durante a entrevista simplesmente não se lembrava e até esse momento não mencionou que ele estava lá mesmo após ser perguntada 2 vezes. Mas calma. Ela continua a história dizendo que foi até o hospital no domingo fazer os exames no Sírio-Libanês. Sim, domingo. Mas aí eu fui fazer os exames. Os exames... No domingo. No domingo. Qual hospital? Só que no Sírio-Libanês. Grava isso também na sua memória. Ela disse e repetiu: domingo, Sírio-Libanês. Eu vou pôr o áudio de novo porque é muito importante. Mas aí eu fui fazer os exames. Os exames... No domingo. No domingo. Qual hospital? Só que no Sírio-Libanês. E em seguida a Joyce emenda dizendo que antes disso ela já tinha conversado com seu marido, que é médico, e foi lá para socorrê-la. Nesse momento a repórter pergunta mais uma vez sobre onde estaria o marido, que até então ela não deixa claro. Ela pergunta: ele estava em São Paulo? E novamente a resposta foi estranha.
Não, meu marido viaja pro Brasil todo, né? Ele fica um pouco em São Paulo, um pouco no Piauí, um pouco aqui. E ao me socorrer, ele falou, olha, você deve ter tido um trauma, porque o olho tá começando a ficar roxo. De novo, quando a jornalista pergunta sobre o marido, ela parece de novo dar uma desconversada. Poxa, Joyce, seu marido estava em São Paulo no domingo? Não, não estava, ele estava aqui comigo em Brasília. Ela deixa no ar dizendo que ele é um cara que viaja muito e já volta rapidamente pro negócio dos ferimentos. O marido foi socorrê-la? Então de onde que ele saiu? Nessa entrevista ela não deixa absolutamente nada claro. E de novo, eu, na minha opinião de formada em investigação Discovery, ali no SBT, parecia que ela não queria contar que o marido estava com ela no apartamento no dia do acontecido. Desculpa, Joyce, isso aí é puro achismo meu, mas foi super a sensação que eu fiquei. Porém, você fica calma, a gente vai confrontar com o seu depoimento seguinte. Aí a Joyce continua a entrevista e conta que conversou com a DEPOL, a Polícia Legislativa. E aí a jornalista pergunta, conversou quando? E a Joyce responde. Eles me acompanham todos os dias, então eles sabem o que está acontecendo. Ai, Joyce, ela não perguntou se eles sabem o que tá te acontecendo. Ela perguntou quando foi que você conversou com a DEPOL e você não respondeu. Fato. Mas eu não tô te criticando não, viu, fia? Eu acho que você fala se você quiser falar. Mas ali, nessa resposta, você não respondeu a pergunta que ela te fez. Mas enfim, a Joyce diz que é lutadora de boxe, de Krav Maga, que ela é uma lutadora profissional. Então não seria tão fácil alguém, se é que alguém fez isso, não sabemos, tentar pegar ela acordada. E eu até acredito que a gente tem imagens da Joyce mostrando suas habilidades quase como uma ninja na defesa pessoal. Lutadora profissional, quase não pude perceber seus movimentos. E aí, pra encerrar, a jornalista pergunta por que ela resolveu dar essa entrevista pro SBT, já que ela manteve tudo isso em segredo, inclusive em suas redes sociais. A resposta? O que vocês descobriram? Ou seja, pela Joyce, vontade dela, ninguém estaria sabendo disso. E só sabemos porque o SBT descobriu e ela não teve como negar. E isso é muito verdade, já que a Joyce manteve as suas postagens em suas redes sociais como se nada tivesse acontecido. Olha só, no Twitter, no dia 18, dia do ocorrido, ela compartilhou um tweet contra o presidente. No dia 19, no Instagram, ou seja, um dia depois, segunda-feira, ela estava postando videozinhos parlamentares, tipo, nada aconteceu. Dia 20, no Twitter, ela volta a fazer post atacando o presidente e compartilhando o João Agripino Doria. Já no Instagram, rola coisinhas parlamentares e mais ataque ao presidente e ao líder do PSL. Então, podemos concluir que sim, se o SBT não tivesse descoberto essa história no dia 22, até hoje ninguém ia estar sabendo de nada porque ela não quis contar pra ninguém. Ok, dada essa primeira entrevista, vamos às próximas pra gente ver a diferença. Entrevista da Bela Megali ao Globo, a qual Joyce recebeu em sua casa. Aí a coisa já muda, porque de forma clara, Joyce diz que na verdade ela acordou no corredor, não conseguia se levantar, então pegou o telefone e ligou pro marido. Não uma, mas duas vezes. Já que ela disse ter ligado pro marido num primeiro momento e deu desligado. Momentos depois ela liga de novo e então ele atende e sai correndo pra socorrê-la. Tá, mas o que aconteceu com a história de ter se arrastado até o banheiro e conseguido se levantar pra ver os hematomas no espelho, igual ela mostra na entrevista pro UOL, que o espelho tá em cima de uma bancada? E assim, de onde saíram essas ligações pro marido que na primeira entrevista pro SBT foram omitidas? Você não lembrava na hora da entrevista que antes de ligar pra sua amiga, você ligou pro seu marido que foi lá te socorrer? Ai, Joyce, eu achei isso estranho, porque fala sério, é estranho. E mais, ele ali do seu lado não ouviu nada, porque assim, não era uma casa de 2 andares, era um apartamento padrão. Joyce, desculpa de novo, mas na hora que eu vi essa informação eu fui uma das que ficou. Mas ele não ouviu nada? Ok, só que aí as coisas mudam mais, porque ela disse que primeiramente, voltem aí no vídeo, no SBT ela disse primeiramente ter ligado para uma amiga, mas depois ela diz que só após ser avaliada e cuidada pelo marido, que por sinal pediu que ela fosse pro hospital, porém ela se negou aí. Ah, e ela disse que se negou aí porque tava sem dente e não queria sair assim porque ela tava muito feia. Só no outro dia, ela teria ligado para uma amiga e 2 deputadas pedindo o contato do tal dentista. E essas declarações dessa cronologia ela deu pro Léo Dias. O vídeo tá disponível no canal do Metrópolis. Então, Joyce, um dia depois é bem diferente de primeiramente. É bem diferente, né?
Beleza, mas aí ela disse que os primeiros exames que ela foi fazer eram, na verdade, no dentista. E que aí o dentista disse que tinha alguma coisa errada. Então ela sai da clínica e só então teria ligado pro Dr. Kalil e ele disse que ela precisava ir pro hospital. Tá, mas na entrevista pro SBT ela disse que ligou pro Dr. Kalil no dia do acontecido e não depois. E mais, ela também disse na entrevista que ela foi fazer esses exames no domingo. Lembram? Domingo a gente ouviu o áudio 2 vezes. Só que a Polícia Legislativa disse que a Joyce não saiu de casa entre dia 15 e 20 de julho. Domingo foi dia 18, Joyce. Como é que você foi no hospital no dia 18 sem sair de casa? E mais, por que depois você disse na coletiva que foi só fazer os exames na terça-feira? Sabe, menina, não bate. Aí nós fica tudo aqui com cara de Nazaré Tedesco, porque ela não disse que foi domingo lá no Sírio-Libanês? Não nos julgue. Estranho também o fato de você, Joyce, querer de toda forma manter a Polícia Federal longe dessas investigações. Você diz que é porque a PF, em resumo, pode estar contaminada pelo bolsonarismo e sofrendo interferência. O que é muito estranho, né? Porque todas as buscas e apreensões feitas até hoje, tanto no inquérito das fake news quanto dos atos antidemocráticos, feitas pela Polícia Federal, foram apenas contra bolsonaristas. Vai ver, sei lá, eles estão fazendo isso pra não dar muito na cara. Vamos atrás dos bolsonaristas para que eles não desconfiem que o presidente interfere na instituição. Assim, plano de gênio, super plausível. Mas enfim, senhora queria a Depol, apenas a Depol, mas levou junto a Polícia Civil, que agora também tá no caso. Aliás, a própria Depol, que a senhora tanto queria que comandasse a investigação, em matéria hoje no Metrópolis do Guilherme Amado, que, nossa senhora, você quer mais velha mídia que essa, que tipo nunca faz fake news nessa vida? Nos conta que polícia não descartou que marido possa ter agredido Joyce Hasselman. Polícia Legislativa não descartou que marido de Joyce Hasselman tenha agredido a parlamentar. E agora, você vai processar o Metrópolis? Ou a Polícia Legislativa? Sei lá. Mas continuando aqui, na entrevista do Léo Dias, ele te perguntou sobre a contradição entre a entrevista pro SBT e para o Globo, porque no SBT você não teria dito que seu marido estava em casa. Mas aí a senhora diz que não foi nada disso não, que na verdade a repórter te perguntou se o seu marido estava em São Paulo e você disse que não porque ele viajava muito. Mas Joyce, a repórter te perguntou 2 vezes se você estava sozinha em casa e hora alguma, nenhuma, você disse que seu marido estava com você. Tá, você disse que a entrevista foi editada porque foi super longa, mas será mesmo que a jornalista ia retirar a parte que você disse que seu marido, médico, tava lá com você? Não me parece plausível, Joyce. Você entende? E o interessante é que você continua dizendo que, pelo amor de Deus, gente, eu disse que eu pedi socorro pro meu marido. E que não precisa ser muito inteligente pra perceber que, já que ele socorreu super rápido, ele tinha que estar perto de você. Mas, Joyce, por que você não disse com todas as letras? Meu marido estava em casa comigo. Coisa que você não disse hora alguma, fia. Você não acha que teria evitado essa aparente contradição? Mas, enfim, na hora você não achou importante dizer, então fazer o quê? O povo achou estranho. Só que as coisas estranhas continuam. Porque apesar de ouvir testemunhas no local e ter 16 câmeras no prédio e essas gravações terem sido solicitadas tanto do dia do ocorrido quanto 2 dias antes, quanto 2 dias depois e após analisadas, não ser encontrado nenhum suspeito entrando ou saindo do prédio, a Depol concluiu que não houve quebra no segurança do apartamento da Joyce. Menino, na hora que eu vi essa notícia eu pensei 2 coisas. Primeiro, que agora a polícia deveria ser deixada de lado, pois isso era claramente um caso para o casal Warren e mais uma história para a franquia de Invocação do Mal. Isso ou os níveis de aprimoramento dos ninjas da Ultra Samurai Saiyajin e os seus movimentos são tão rápidos e imperceptíveis que as câmeras não pegaram. Aí tem que chamar a NASA, sei lá. Bom, a Depol então entregou o inquérito para o Ministério Público, que em seguida o devolveu alegando estar incompleto. Mas a CBN diz que a Depol enviou o inquérito pro Ministério Público porque o considerou concluído. E aí a gente fica, vai investigar onde? Vai investigar o quê? Um novo objeto encontrado? Sim! Sim! Olha que coisa! Apesar de você ter dito que limparam toda a cena do suposto crime, pois até então você acreditava ter apenas caído, em seu depoimento à polícia, acho que foi ontem ou anteontem, você disse que um objeto que não era de ninguém da casa foi encontrado embaixo do sofá. E aí você conseguiu ganhar tempo para mais uma contradição final, Joyce, já que após prestar depoimento para a polícia, você parou para falar com os jornalistas que estavam lá na porta para saber mais sobre o babado, porque Joyce, o povo tá acompanhando isso como se fosse uma novela. Então a senhora anunciou aos jornalistas a novidade, um objeto encontrado, um objeto Voldemort que não deve ser mencionado. Mas ao falar
sobre como encontrou esse objeto, a senhora deu mais uma derrapada super estranha. Olha só. Primeiro você disse isso aqui, logo no início da entrevista. Foi bastante interessante porque quando encontramos o objeto tinha 5 testemunhas em casa, foi logo depois da coletiva. Por pouco vocês não encontraram o objeto lá, foi logo na saída de vocês. Estava logo abaixo do sofá. Beleza, vamos entender aqui? Ela diz que encontraram um objeto estranho que pode ser da pessoa que teoricamente invadiu o apartamento dela. Mas ela diz que esse objeto foi encontrado logo após a coletiva. E ela ainda brinca dizendo que por pouco os jornalistas não presenciaram o fato, já que o objeto foi encontrado logo após a saída dos jornalistas da coletiva. Tá, só que nessa mesma coletiva, 10 minutos depois, e sim, eu disse isso mesmo, 10 minutos depois, mesma entrevista, a história muda e ela disse isso aqui. Eu encontrei o objeto eu encontrei o objeto organizando a sala para a coletiva. Ontem, um pouco antes de vocês chegarem. Então, nós guardamos, um dos agentes recolheu, não tocou no objeto com a digital dele, tomou todo o cuidado de recolher já num saquinho plástico, e foi entregue aqui à polícia. Agora ela já disse que encontrou o objeto enquanto organizava a sala para a coletiva, no dia anterior, um pouco antes dos jornalistas chegarem. Gente, mesma entrevista? Duas histórias totalmente diferentes? Tudo muito estranho, né? Muitas contradições. Porém, na coletiva com o seu marido, que é neurocirurgião, o mesmo não descartou hora alguma que as lesões da Joyce podem sim ter sido causadas por uma queda. Pode ser que ela tenha caído? Pode. Pode ser que ela tenha tomado uma sova? Pode. Mas se ninguém suspeito entrou ou saiu do prédio, como diz a Polícia Legislativa, bom, a conclusão é com você sobre o que de fato teria acontecido. Só que você acha que Joyce ia sair assim, sem o recado final? Você tá enganado, meu filho. Acredite você ou não, ela diz com todas as letras que, abre aspas, não terei o mesmo destino que PC Farias. Interessante esse comentário para alguém que simplesmente não se lembra de nada e que, segundo o próprio marido, uma queda não tá descartada, que, aliás, é até o momento, comprovadamente pela polícia, o único que estava no apartamento com a Joyce. Mas se ela disse, então tá dito, né? Fica aí o registro. Então, até o momento, isso é tudo que estranhamente aconteceu e tudo que sabemos até o momento. Mas você não acha que nós vamos parar por aqui? Porque é a Joyce, galera! Com certeza teremos cenas dos próximos capítulos. E eu tô mais ansiosa por esse episódio do que eu fiquei pelo final de Game of Thrones. Tá, mentira, pura lorota que eu forcei a barra demais pra dar um tom dramático. Jamais, Game of Thrones nunca será. Mas agora eu quero saber de vocês. Após toda essa história, o que você acha que de fato aconteceu com a Joyce? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!